Fala galerinha, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos hoje trabalhar mais um assunto. Vamos falar sobre a formação da potência capitalista dos Estados Unidos. Vamos entender como que os Estados Unidos se tornou essa grande potência, sobretudo a partir dos seus aspectos históricos. Bom, a começar aqui, né, pelo processo de colonização e formação territorial dos Estados Unidos. Primeiro que a gente começa lá no período das grandes navegações, no período em que o capitalismo ele estava na sua fase mercantil, era fundamental as transações comerciais, né, para se promover um acúmulo de capital. E aí, nesse momento, a gente começa a ter transformações no cenário natural e cultural dos povos nativos. Certamente que a gente está falando dos povos nativos que viviam ali no continente americano. Vale lembrar que o velho mundo, né, o então velho mundo, que seria o continente europeu, tinha as potências que começaram a buscar novos territórios para conquistar. E aí, nesse momento, eles vão chegar ao continente americano, sobretudo ali na América anglo-saxônica, né? E aí a América anglo-saxônica ela vai ser colonizada pelos ingleses e pelos franceses. E aí isso se deu de forma diferenciada, né? Ao sul, a gente vai ter aí uma colonização feita por exploração. Já ao norte, a gente vai ter um tipo de colonização feita por povoamento. E aí vale lembrar também o seguinte, né? O Canadá, ele foi um país que inicialmente ele começou a ser colonizado pelos franceses. E aí até hoje existe uma província, a província de Quebec, onde tem ali o francês como idioma oficial. Inclusive, existem movimentos separatistas, né, querendo a independência, sendo que o Canadá ele também vai ter como idioma oficial o inglês. Por quê? Ele também é fruto de uma colonização inglesa. Legal? Bom, já os Estados Unidos, os Estados Unidos na verdade vai ser colônia britânica, né? Quem é que vai colonizar os Estados Unidos? Os ingleses. Então, galera, quando a gente fala de América anglo-saxônica, a gente está basicamente falando aí do Canadá e dos Estados Unidos. E aí entendam o seguinte, né? Essa colonização ela se deu de forma diferenciada, né? Seja ali pelo Canadá ou seja dentro dos Estados Unidos, sobretudo ali na sua porção norte e porção sul. O que é interessante é que a colonização dos Estados Unidos feita pelos ingleses, né, propiciou ali a conquista da costa leste, né, da América do Norte, sobretudo da América anglo-saxônica, né, formando então as 13 colônias no litoral leste da América anglo-saxônica, como vocês podem observar aí no mapa, essa parte aí em verde, né? E aí a gente vai ver que os Estados Unidos, na verdade, ele vai começar a formar o seu território a partir dessas 13 colônias. Vamos ver. Bom, e como que se deu então, né, essa integração de vários povos? Primeiro que essas 13 colônias, elas foram domínio britânico, né, domínio inglês. E aí a gente vai ter também no sudeste do território dos Estados Unidos um território que vai pertencer à coroa espanhola. Já no sul e oeste, a gente vai ter o México. E no Alasca, a gente vai ter ali um domínio da Rússia. Então observe como a gente vai ter aí diferentes povos, né, diferentes potências influenciando o território norte-americano. Até mesmo os povos nativos, que eram aqueles povos que já viviam dentro do território dos Estados Unidos. Então, essa mistura, né, de povos que a gente vai ter vai propiciar uma formação cultural completamente integrada do povo americano. E aí, galera, a gente vai chegar no momento aqui onde a gente vai entender a divisão territorial no período colonial dos Estados Unidos. E aí, o que é interessante você notar é o seguinte: nesse momento, os Estados Unidos estavam divididos entre norte e sul, né? E aí, para isso, estava sendo utilizado um critério. Qual era o critério? Primeiro era o aproveitamento dos recursos naturais, né? O outro era o próprio desenvolvimento da agricultura em ambas as terras, seja no norte ou seja no sul. Assim como também a semelhança física com o território de origem, ou seja, qual povo vai se adaptar mais dentro de cada território. Então, se vocês observarem o mapa, vocês vão conseguir exatamente identificar, né, o que a gente está chamando aí de norte e sul. Observem o mapa, vejam ali
os estados que estão um amarelo mais claro seriam os estados que pertenciam ao norte, enquanto que os que estão em laranja seriam os estados que pertenciam ao sul, né? E aí, mais interessante ainda é que o que vai se destacar nesse momento era que cada porção do território, seja norte ou seja sul, adotava um discurso, né? Então, por exemplo, enquanto o norte você vai ter aí um tipo de colonização muito mais voltada ao povoamento, já no sul você vai ter aí os estados muito mais voltados para a exploração do território. Então existia essa diferença aí naquele momento. Então vamos analisar aqui. Primeiro, os estados que estão ali no norte, né? Por que eles adotavam esse tipo de colonização, a colonização de povoamento? Primeiro que ali a gente está falando de uma região que ela tende a ser muito mais fria, né? Possui uma temperatura muito mais fria, sobretudo ali no outono e no inverno. E aí, por ter essas condições climáticas mais frias, isso já vai dificultar as práticas agricultáveis, né? Ou seja, ter algum tipo de produção da agricultura dentro desses espaços. Então, o que vai acontecer? Busca-se, então, povoar esses espaços, busca-se povoar esses territórios. E aí o que é interessante é que a partir daí vai começar a surgir vilas, bairros, cidades, estados e por aí vai, né? Ou seja, a gente começa a verificar um crescimento populacional e um crescimento urbano dentro dos estados que estavam na porção norte dos Estados Unidos, né? E aí muitas dessas atividades, né, vão se voltar também para o setor terciário da economia, que é aquele setor onde a gente começa a observar, né, um desenvolvimento de comércio e oferta de serviços. Legal? Além disso, a gente vai observar também um crescimento de atividades que está relacionado ao setor primário, sobretudo ali a pecuária intensiva, que é aquele tipo de pecuária, né, de criação de animais em que você utiliza tecnologia, maquinário, né, sobretudo para aumentar a sua produção. E isso tudo vai ser feito com uma mão de obra que era uma mão de obra livre e assalariada. Ou seja, a gente não está falando aqui de pessoas que serviam em regime de escravidão. Muito pelo contrário, a gente está falando de pessoas em que eram livres e que ainda ganhavam um salário para poder trabalhar dentro ali das fábricas e tudo mais. Legal? Isso seria ali a porção norte. Já no sul, a gente tem um cenário completamente diferente, né? No sul, a gente vai ter um cenário de exploração do território. E por que isso? Muito vai se explicar também pelas próprias condições climáticas. Ali a gente vai verificar uma temperatura que ela é mais amena, né? Uma temperatura onde a gente vai possibilitar uma variedade de solo devido à própria probabilidade de chuva, né? Ou seja, a gente vai verificar uma maior taxas de pluviosidade, ou seja, vai chover bastante. E isso vai ser interessante porque vai permitir o desenvolvimento da agricultura em larga escala. E aí a gente vai começar a formar ali os plantation, né? O que seriam os plantation? É exatamente aí a produção agrícola em grande escala, em grandes fazendas, é o que a gente vai chamar de latifúndios, e mais do que isso, vai utilizar mão de obra escrava, né? Então as colônias do sul vão se utilizar de mão de obra escrava e é essa a ideia de exploração, né? E isso é interessante notar também que, por eles estarem utilizando mão de obra escrava, eles vão acabar contribuindo para uma atividade, para uma então atividade, né? Que na verdade isso se tornou uma atividade muito rentável, que foi a compra e venda de escravos, né? Ou seja, a exploração das colônias do sul a partir dos escravos vai contribuir aí para uma expansão do tráfico negreiro. E aí, galera, a gente chega aqui no processo de independência dos Estados Unidos, né? E aí alguns pontos precisam estar claros para vocês, né? Para a gente buscar essa independência. Primeiro, foi a tentativa ali de proibir o desenvolvimento de manufaturas, ou seja, aquela produção, né, que vai utilizar a força humana, né, ou seja, feita com as mãos. Depois, a gente vai ter a necessidade de promover um expansionismo econômico, ou seja, era fortalecer as relações comerciais internas. E depois a gente vai ter
muita influência, né, da ideia de liberdade que são provenientes ali da Revolução Francesa. Isso vai influenciar diversos movimentos dentro dos Estados Unidos. Além disso, a gente vai ter aí aumento dos impostos dos produtos da colônia do norte. Isso vai ser algo que vai tornar a coroa britânica completamente insatisfeita, né? Além dos próprios acordos que são prejudiciais à burguesia local. Então a gente já vai criar aí um atrito, né, entre as colônias do norte e a própria coroa britânica, que seria a metrópole nesse momento, né? Seria ali quem estava colonizando as terras americanas. E aí esse atrito, né, vai findar com a vitória dos Estados Unidos, onde vai ser feita a unificação das 13 colônias e vai promover um expansionismo territorial. E aí nós vamos chegar num momento que é fundamental para o processo de formação territorial dos Estados Unidos, que é a marcha para o oeste, né? Após a vitória aí dos Estados Unidos na Revolução Americana, a gente vai ter aí um projeto expansionista para o lado oeste dos Estados Unidos. E isso já estava sendo afirmado, né, em uma filosofia expansionista que foi o Destino Manifesto. O Destino Manifesto ele foi uma filosofia, né, vamos dizer assim, né, criada para justificar a expansão dentro do território norte-americano. E aí, esse processo de expansão ele estava assegurado, né, por uma religião, por uma filosofia, né, de Deus. Ou seja, as terras americanas elas estavam predestinadas por Deus a serem povoadas, né? Então, isso já vai justificar qualquer ato que o homem faça para povoar as terras americanas. E aí, em 1862, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, né, vai criar ali a Lei da Propriedade Rural. Essa Lei da Propriedade Rural ela vai garantir que as terras a oeste dos Estados Unidos, né, fossem povoadas. E mais do que isso, né, só teriam direito a essas terras quem de fato estava apto ou quisesse realizar ali plantações, né? Fazer algum tipo de produção agrícola. Isso foi interessante porque permitiu um maior acesso à terra, ou seja, a pessoa não precisava ser rico ou então não precisava ser pobre, né? Não tinha esse tipo de distinção. O que precisava era, de fato, ela querer produzir algo dentro dessa terra. E aí, galera, eu gosto muito desse mapa aqui, porque ele vai exatamente resumir esse processo de expansão territorial dentro dos Estados Unidos. E aí observa ele, né? Olha como ele mostra aí todo o território dos Estados Unidos e como que esse processo expansionista ele foi ocorrendo, né? Então observa ali o que a gente tem na costa à direita, né? Vamos dizer assim, do lado leste aí dos Estados Unidos, Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Essa porção dos Estados Unidos foi um território em que pertenceu às 13 colônias, né? Ou seja, ele já era dos Estados Unidos ali antes mesmo do processo de independência. E aí depois a gente vai chegando mais para dentro, essa parte em verde, né? E aí a gente tem Ohio, Michigan, Indiana, Tennessee, Mississippi. Foram terras em que foram cedidas pela Inglaterra lá em 1783, né? E aí depois a gente chega nessa porção laranja do mapa, Louisiana, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Missouri, né? Enfim, foram terras que foram compradas pela França em 1803, né? Olha que coisa interessante. E aí a gente tem uma porçãozinha lá em cima, né, de Oregon, que está ali em amarelo, que seriam terras cedidas pela Inglaterra para os Estados Unidos em 1846. E aí depois a gente tem essa porção em verde, Califórnia, Nevada, Novo México, Texas, né, que foi ali tomado
do México em 1848, ou seja, os Estados Unidos tomou essa porção do México. Então, sim, galera, Califórnia, Nevada, Novo México, de fato, né, foi um território que pertencia ao México, mas os Estados Unidos simplesmente tomou. Assim como a região do Texas, né, foi uma região comprada pelos Estados Unidos. E aí você pode estar se perguntando, né, qual é o interesse dos Estados Unidos nessa porção de terras aí? É exatamente devido ao recurso natural que a gente encontra ali, que é o petróleo, né? Essa região do Texas, do Novo México, até mesmo da Califórnia, Nevada e tudo mais, é uma região em que tem bastante petróleo. É possível encontrar reservas petrolíferas ali. E os Estados Unidos, logicamente, né, abriu o olho para esse recurso, que é denominado de ouro negro. Então ele rapidamente absorveu, tomou conta dessas porções aí do território. Bom, e aí a gente vai chegar aqui na Guerra Civil Americana ou a famosa Guerra de Secessão, né? Isso vai se dar dentro do governo de Abraham Lincoln, ali no período de 1861 a 1865, e foi exatamente aquela ideia que a gente já vem conversando aqui, né? Enquanto as colônias lá do norte era uma colônia que previa a abolição da escravatura, era uma colônia que previa, né, a integração do território, a gente tinha um sul, que eram colônias completamente escravistas e eram colônias que queriam a separação, exatamente, né? Eles queriam fundar um novo país, vamos assim dizer. E, de fato, eles quase que conseguiram isso. Eles vão fundar os Estados Confederados da América, que seriam ali praticamente um outro país, né? Certamente que o Sul ele vai sair derrotado diante de todo esse conflito que a gente vai ter. Até porque vai ter uma pressão muito forte da Inglaterra para a abolição da escravatura, e aí isso vai acontecendo no mundo gradualmente, né, lentamente, até que o Sul ele não vai conseguir resistir devido às suas próprias forças de trabalho, e aí as colônias do Norte elas vão tomar conta. Tá? Outro ponto importante aqui se refere aos povos nativos que já existiam ali dentro do território dos Estados Unidos, né? E aí, com esse processo de ocupação e de expansão dos povos britânicos e dos franceses também, né? Grande parte dos povos nativos foram dizimados, né? Ocorreu um massacre muito grande. E aí, até hoje, a gente tem ali a região de Oklahoma como um dos principais estados, né, que fazem menção a esses povos nativos. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.